Meus irmãos, a paz de Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim, no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 9: Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera, a Betel. A palavra nos conta acerca de um profeta, o homem de Deus, e uma missão que ele recebeu do Senhor. E a missão que ele tinha recebido de Deus era que ele fosse até Betel e ali ele profetizasse contra um altar que havia em Betel, um altar de idolatrias, um altar que não agradava a Deus. O contexto desse profeta e dessa história era onde o rei Jeroboão ele tinha feito esse altar em Betel e ali ele fazia vários cultos a ídolos, a falsos deuses. Então o Senhor ele envia um profeta até Betel. Esse profeta ele vem com uma missão que era de proferir algo da parte de Deus para que o altar ele fosse quebrado, ele fosse ali desfeito. Seria um sinal de que Deus estava contra aquele ato de idolatria e toda a idolatria que aquele altar significava. Mas o ponto que eu quero abordar é sobre o profeta. O profeta ele foi com uma missão, que era profetizar contra esse altar, só que tinha algumas ordenanças do Senhor. Eram basicamente 3 ordenanças, e elas estão descritas no versículo 9. O Senhor ele ordenou o seguinte, que ele não comesse pão, que ele não bebesse água e que ele não voltasse pelo mesmo caminho que ele veio. Eram basicamente essas 3 ordenanças. Não comer pão, não beber água e nem voltar pelo caminho que ele veio. Não, ele foi para um caminho a Betel, que ele voltasse por outro caminho. Era basicamente isso. Mas muitas dificuldades se levantaram para que esse profeta ele cumprisse ali a vontade de Deus. Quando ele vai até o altar e ele profetiza, o rei Jeroboão pega nele, tenta à força impedir com que ele profetizasse, ou até mesmo tentar contra o profeta. E a palavra fala que na mesma hora a mão do rei ela fica mirrada, né? Ele é cometido de uma lepra, e aí ele pede ao profeta que ore ao Senhor, o profeta ora e a lepra ela passa. Essa primeira tentativa foi pegar o profeta à força e impedir com que ele cumprisse ali o desejo do Senhor e a missão que ele tinha recebido de Deus. A segunda nós vemos no verso 7. O rei ele convida o homem de Deus, o profeta, a ir até a casa dele, até a casa do rei, e ele daria ao homem de Deus um presente. E o homem de Deus nega essa possibilidade, ele diz que não voltaria pelo caminho de onde ele veio, que ele seguiria o caminho reto, e assim ele faz, ele vai embora. Ele quando vai embora para um outro caminho, ele nesse caminho que não era o mesmo que ele tinha vindo, ele para e se assenta embaixo de um carvalho, e quando ele se assenta embaixo de um carvalho, chega até ele um outro profeta, um profeta velho. Esse profeta velho vem e fala com ele, convida ele até a sua casa, para ir à sua casa e para ali comer pão, beber água, tudo aquilo que Deus disse que ele não poderia fazer, né? Que ele não poderia voltar, que ele não poderia comer pão e nem poderia beber água. E esse profeta velho, no verso 18, ele diz que foi um anjo do Senhor quem falou com ele. Ele mente, né? Ele mente, ele diz, olha, foi o Senhor quem falou comigo, eu também sou profeta, vamos até a minha casa, você come lá, fique em paz. O homem de Deus, ou o profeta novo, ele deu ouvidos a essa mentira e ele retornou pelo caminho e ele entrou na casa do profeta velho, ali ele comeu, ali ele bebeu. E o mesmo profeta velho que mentiu para ele dizendo que um anjo do Senhor falou que ele podia, né, voltar pelo caminho, comer e beber, no verso de número 21, ele fala da parte de Deus e ele diz, olha, o Senhor mandou dizer o seguinte, você foi rebelde à boca do Senhor e não guardou o mandamento do Senhor. Antes comeu pão, bebeu a água e voltou pelo lugar que o Senhor disse que não era para você voltar. Por isso você vai morrer, e o seu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Ou seja, o mesmo homem que falou para ele que Deus tinha dito que ele podia voltar pelo caminho, beber água e comer pão, né? Agora ele fala da parte de Deus realmente, que ele foi desobediente e que havia sobre ele um juízo. Se esse profeta novo, o homem de Deus, vai embora, segue o seu caminho, sai da casa do profeta velho, e no meio do caminho ali um leão o encontra e o mata. E o corpo dele fica lançado ali no caminho, e o jumento que ele cavalgava sobre esse jumento ficou parado do lado do corpo dele, e o leão junto do cadáver. As pessoas passaram, os homens passavam e viam ali aquela situação. Porém o leão não tinha devorado o corpo e nem tinha despedaçado o jumento. É uma história com bastante detalhes, mas eu acho que
a principal mensagem que há nessa história, para nós, a começar em mim, é a obediência. Como que para Deus a desobediência é um pecado gravíssimo, é algo que é abominável aos olhos do Senhor. E como que Deus ele requer de nós que sejamos obedientes. E o texto aqui basicamente é isso. Ele mostra o que acontece quando o homem ele desobedece à voz de Deus. E ele vai e se aparta do caminho do Senhor. Se aparta daquilo que é a vontade de Deus para a vida dele. E aqui eu não estou falando do cônjuge, porque acho que a maior vigilância no deserto deve ser nossa. É óbvio isso. Nós que buscamos a restauração começa em nós. O profeta ele tinha algumas missões. Uma missão, na verdade, que era profetizar contra o altar de Betel, e tinha que se preservar quanto a beber água, comer pão e voltar pelo caminho que ele veio. Ele teve 3 resistências. Uma pela força, foi o rei tentando pegar ele pelo braço, aí a mão do rei ficou mirrada com lepra. E às vezes o inimigo ele vai usar de estratégias pela força para tentar nos fazer desistir, para tentar nos fazer desobedecer ao Senhor. Vai ser pela força. E aí os irmãos entendam como quiser, porque essa atitude de tentar impedir o agir de Deus em nossa vida pela força, cada um sabe o que o inimigo já tentou na sua vida. Eu poderia listar aqui aquilo que ele já tentou pela força parar, me fazer desobedecer, mas só que não foi adiante essa intenção do rei Jeroboão de segurar o profeta. Depois ele vai e tenta pelo jeito. E o adversário também tenta nos fazer cair pelo jeito. Ele vai e fala assim, vamos lá em casa, eu vou te dar um presente. Isso a gente vê lá no versículo 7. Pelo jeito. O inimigo ele tem as suas estratégias. Paulo diz, nós já conhecemos os seus ardis. Ele tem as suas estratégias. Ele é paciente, ele é competente, ele é estrategista, ele não tem pressa, ele vai devagarinho. E com essa paciência, esse jogo de xadrez que ele faz, ele tenta nos dar um checkmate. Também ele não consegue. Ele não consegue pela força, ele não consegue pelo jeito, usando o rei Jeroboão, fazer assim com que o profeta desobedecesse a palavra de Deus. O profeta diz, olha, eu tenho uma missão, e o Senhor me deu 3 ordens, isso ele fala no versículo 9, não beber água, não comer pão e não voltar pelo caminho. Porém, o inimigo vai e usa de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente, bem astuta, O adversário é astuto, a palavra fala isso. Ele envia um outro profeta, um profeta velho, um profeta que vai até o caminho desse homem de Deus, alcança ele. O homem de Deus estava sentado debaixo de um carvalho, estava numa posição de descanso, e deve ser essa a nossa posição no deserto, uma posição de descanso, de descansar no Senhor, estar à sombra do Senhor, à sombra do Onipotente, alcançando refúgio, refrigério e obedecendo a Deus. Essa é a nossa posição. É difícil essa posição, não é fácil não, O deserto, então, às vezes a gente fica tentado a voltar pelo caminho de onde nós viemos, a regredir, a fugir da situação, a quebrar o voto, beber água e comer pão, alimentar a nossa carne, quebrar o voto. E o profeta ele vem até o homem de Deus e ele fala, olha, eu também sou profeta e o Senhor falou comigo. Você pode sim voltar pelo caminho, ir lá em casa e comer pão, beber água, vamos lá, eu estou te chamando, eu também sou um profeta. E ele mente quando ele diz isso. Irmãos, quando nós olhamos essa situação, eram realmente 2 profetas. Mas o que Deus tinha falado ao homem de Deus, ao profeta novo, foi a experiência dele com Deus. A experiência é individual. Experiência, olha, o outro disse que Deus falou com ele, não que falou para poder te dizer que você tem que fazer isso, daquele jeito, daquela... É experiência individual. É individual. O Senhor já tinha falado com o profeta novo, um homem de Deus. Já tinha dado para ele as instruções, ele já tinha escutado a voz de Deus, ele tinha direção, ele só tinha que obedecer. E veio outro profeta e mentiu. Outro profeta, o profeta velho, talvez velho, que a gente pode usar, aquele que está envelhecido, aquele que já não ouve tanta voz do Espírito Santo, aquele que é insensível à voz de Deus, e ele acha que, não, eu também sou profeta, eu sou profeta velho, não, isso aí você pode fazer, isso aí, você pode, sim, você pode deixar de fazer aquilo, pode deixar de orar, pode deixar de jejuar, são várias vozes, mas a voz que mais nos importa é a voz do Senhor, quando o Senhor fala conosco. Aquele profeta ele já tinha escutado a voz do Senhor, então ele desobedece, e quando ele desobedece, ele volta
pelo caminho, ele vai na casa do profeta velho. O mesmo profeta velho que mentiu, ele se torna a boca de Deus para falar ao profeta novo. E ele fala, olha, lá no verso 20, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito ele voltar. E aí no verso 21 ele fala, olha, visto que tu desobedeceu a minha voz, a voz do Senhor, agora você vai morrer, você não vai ser enterrado no sepulcro dos seus pais. Olha que coisa impressionante. Lembra até Pedro, quando lá nos evangelhos, ele vai e Jesus ele questiona, quem vós dizeis que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus ele fala o quê? Fala, bem-aventurado és tu, Pedro, que não revelaste nem a carne nem o sangue, mas revelaste o Pai que está no céu. Naquele mesmo diálogo, naquela mesma conversa, naquele mesmo capítulo, Jesus ele fala acerca da sua missão de ir à cruz do Calvário, e Pedro vai e é usado por Satanás naquele momento. E Jesus ele repreende Pedro e fala, olha, para trás de mim, Satanás. Então, a mesma pessoa que pode ser usado pelo Senhor para ser um mensageiro de Deus, pode ser ali, em segundos, usado pelo adversário. Foi o que aconteceu com esse profeta velho aqui. Ele mentiu e depois ele trouxe a palavra da verdade, vinda de Deus. Então olha a situação. O problema todo foi o profeta novo, que estava descansando embaixo do carvalho e preferiu voltar pelo caminho ao invés de ficar posicionado. E quando ele voltou pelo caminho, foi na casa do profeta velho, ele pega e vai embora. E quando ele vai embora, a palavra fala no versículo 24 que ele foi-se, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento parado do lado. E o leão junto do cadáver. E o versículo 28, no final, diz o seguinte, que o leão ele não tinha devorado o corpo e nem tinha despedaçado o jumento. Olha, que interessante, né? Estava lá morto. Por que o leão fez isso? Por que o leão não devorou o corpo e nem despedaçou o jumento? No leão, normalmente, ele faria essas duas coisas. Porque, com certeza, a ordem que Deus deu para aquele animal era que somente tirasse a vida do profeta. E o profeta morreu. A vida dele foi retirada. Estava ali o corpo morto, sem vida. Então, até o leão ele foi obediente à voz de Deus. E a obediência é algo tão sério que o leão foi obediente à voz de Deus. A mula de Balaão foi obediente à voz do Senhor. A baleia foi obediente ao Senhor e engoliu Jonas. O mar foi obediente a Deus e se abriu. O sol e a lua se deteve, segundo a voz de Josué, em obediência a Deus. A natureza e todas as coisas obedecem. Os seres celestes obedecem a Deus. Quando ali na eira de Araúna, o anjo ele fere a terra e o Senhor diz basta, o anjo na mesma hora ele cessa e ele obedece a Deus. Toda a obra criadora obedece a Deus, menos o homem. Nós temos dificuldade de obedecer, de ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade dele. Então o leão vai lá e mata o profeta. E o corpo fica ali, sem vida. Quando o inimigo ele consegue aquilo que ele quer, que a tentativa dele é de nos fazer desistir. A restauração, irmãos, é 100% de chance. É impossível não restaurar. Deus ele vai restaurar. Só que o inimigo ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que venha acontecer a única possibilidade para que a restauração não aconteça. A nossa desistência. Quando ele tira a vida do profeta, o corpo fica. É isso. Tirar a vida é tirar a bênção do Senhor, a bênção do Espírito Santo. E aqui a gente não está falando mais de casamento, a gente está falando de salvação. Se o inimigo ele tira a nossa comunhão, a nossa fé, acabou. Ele tirou a vida eterna. Tirou aquilo que nós temos de mais importante. E aí o que vai ficar é só o corpo, sem vida. O corpo sem vida é o quê? O homem natural, é o homem carnal. E o homem carnal ele quer casar de novo, o homem carnal ele quer abandonar a família, o homem carnal ele vai fugir do deserto, ele não vai aceitar o tratamento. É o homem carnal, é o corpo sem vida. É isso que ficou. Mas o jumento também ficou. E é interessante que o jumento era o animal que conduziu, foi o animal que conduziu o profeta em todo o tempo. O que nos conduz pelo caminho do deserto, da restauração, são as promessas. O animal é a promessa. A promessa ela continua viva. Quem morre somos nós. A nossa fé morre. Quando nós desistimos, quando nós desobedecemos, e o inimigo, que é tipo do leão, ele vai e consegue nos tragar, o animal fica vivo, o jumento ficou vivo lá. O leão não tocou no jumento, e nem no corpo. O que morreu foi a fé. Então Deus ele se valeu até mesmo disso. Porque o versículo 3 diz que naquele mesmo dia um sinal foi dado. O sinal era que o altar se fenderia. E aquele era um sinal para que todos vissem. E depois, pela desobediência do profeta, ele mesmo se tornou um sinal de que
o homem que desobedece a Deus, o fim dele é a morte. E no versículo de número 25 nós vemos isso, que todos aqueles que passavam por ali viam o corpo do profeta lançado pelo caminho. E também o leão estava ali, e anunciaram isso na cidade, onde o profeta velho habitava. Então, a desobediência ela nos leva à morte, e nos leva à desistência, nos leva à derrota. É o que o inimigo quer. Ele vai tentar pela força, ele vai tentar pelo jeito, ele vai tentar pelas mentiras, ele vai tentar de todas as formas. Se nós tão somente obedecermos e continuarmos debaixo do carvalho, descansando, a vitória é nossa. O deserto é um jogo em que o inimigo ele já entra perdendo. Só que a chance que ele tem é quando nós desistimos de jogar. Já comentei isso até num vídeo anterior, e é isso. Basicamente é isso. É importante obedecer, porque a nossa desobediência ela vai nos levar à ruína, mas a nossa obediência ela nos levará à restauração. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.